Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós estamos no capítulo 50, intitulado Virgília Casada. Quem chegou de São Paulo foi minha prima Virgília, casada com o Lobo Neves, continuou Luiz Dutra. Ah, é só hoje que eu soube uma coisa, seu Maganão. Maganão é seu safadão. Que foi? Que você quis casar com ela. Ideias do meu pai? Quem lhe disse isso? Ela mesma. Falei-lhe muito em você e ela então contou-me tudo. No dia seguinte, estava na Rua do Ouvidor, à porta da tipografia do Plancher. Vi assomar à distância uma mulher esplêndida. Era ela. Só a reconheci a poucos passos, tão outra estava, a tal ponto a natureza e a arte lhe haviam dado o último apuro. Cortejamo-nos, ela seguiu, entrou com o marido na carruagem que os esperava um pouco acima. Fiquei atônito. 8 dias depois, encontrei-a num baile. Creio que chegamos a trocar 2 ou 3 palavras, mas noutro baile, dado daí a um mês, em casa de uma senhora, que ornara os salões do primeiro reinado e não desornara então os do segundo, a aproximação foi maior e mais longa, porque conversamos e valsamos. Então, o que ele está querendo dizer sobre essa senhora, né? Então, vamos lá. Ela ornou os salões do primeiro reinado e não desornou, isso? Não desornou os do segundo. Então a gente está falando de uma velha, né? Basicamente é isso. Ela já dava festa lá na época do Dom Pedro I e na época do Dom Pedro II ela continua com os seus salões enfeitados, continua a dar festas, né? Uma velha que gosta de glamour. A valsa é uma coisa, a valsa é uma deliciosa coisa. Valsamos, não nego que, ao aconchegar ao meu corpo aquele corpo flexível e magnífico, tive uma singular sensação, uma sensação de homem roubado. Está muito calor, disse ela, logo que acabamos. Vamos ao terraço? Não, pode constipar-se. Vamos a outra sala. Na outra sala estava Lobo Neves, ou seja, o marido dela, que me fez muitos cumprimentos acerca dos meus escritos políticos, acrescentando que nada dizia dos literários por não entender deles, mas os políticos eram excelentes, bem pensados e bem escritos. Respondi-lhe com iguais esmeros de cortesias e separamo-nos contentes um do outro. Cerca de 3 semanas depois recebi um convite dele para uma reunião íntima. Fui. Virgília recebeu-me com uma graciosa palavra. O senhor hoje há de valsar comigo. Em verdade, eu tinha fama e era valsista emérito. Não admira que ela me preferisse. Valsamos uma vez, e mais outra vez. Um livro perdeu Francesca, cá foi a valsa que nos perdeu. Creio que essa noite apertei-lhe a mão com muita força e ela deixou-a ficar, como esquecida, e eu abraçá-la, e todos com os olhos em nós, e nós outros que também, e nos outros que também se abraçavam e giravam, um delírio. Né? Então, como é que pode, né? O delírio aqui é como é que pode as pessoas se abraçando ali e girando e todo mundo olhando, né? Isso que é uma valsa. Né? Lembre-se que foi lá no Dom Casmurro, foi um aperto de mão um pouco mais prolongado e um pouco com mais pressão que fez com que ele desconfiasse que a Sancha, mulher do Escobar, tivesse alguma intenção, né? Segundas intenções para com ele. E aí, é claro, fez ele pensar também nas intenções do Pablo Escobar com a Capitu. E a gente não sabe quanto disso tudo é verdade, né? Tudo é muito indeciso ali na vida do Dom Casmurro. Mas só para lembrar você que esse aperto de mão pode significar muita coisa, né? Em teoria, eu imagino, eu nunca valsei na minha vida, mas você tem a mão da senhora na sua mão. E é para a mão dela repousar na sua mão, né? É
parte do ritual da valsa. Mas aí você pode apertar um pouquinho mais, né? Mostrar mais sentimento com esse leve toque. Bom, então o capítulo está lido. Eu só quero fazer uma digressão extremamente importante, que é pensar sobre essa Francesca que foi perdida, que se perdeu por causa de um livro, né? Aqui eu venho abrir mais um parênteses, cá estou eu mais uma vez incentivando você a usar o Machado de Assis para expandir a sua cultura, né? Sobre o que a gente está falando, sobre o que ele está falando. Ele está falando de uma passagem da Divina Comédia, do Dante, né? Bom, então parênteses sobre a Divina Comédia. Assim, por muitos, ele é considerado o livro, um dos livros mais importantes que a Idade Média nos concedeu, né? Ele é considerado por muitos como se fosse o ápice cultural, né? Então Dante pega toda a cultura da Idade Média e junta aquilo ali nesse livro maestral e majestoso. Se nós levarmos em conta, como eu tenho falado para você, que talvez a Idade Média tenha sido o período mais belo, né? Mais desenvolvido intelectualmente, não tecnologicamente, é claro, mas desenvolvido intelectualmente e espiritualmente falando, isso é grande coisa, né? E a gente considerar que o Dante é considerado, a gente levar em conta que o Dante é considerado o ápice dessa cultura, né? Ou pelo menos a organização, a concisão, como é que se diz? A compilação, né, de todo esse conhecimento, né? Então, só para tentar provar um pouco mais, o Boccaccio, que escreveu o Decameron, acho que não dá para ver aí, eu não vou pegar o livro porque é só para mencionar, mas também que é um livro muito importante. Mudou o nome do livro. Na verdade, quando Dante escreveu a Divina Comédia, o nome era só Comédia, né? Comédia no sentido aristotélico, no sentido que é uma história que no final acontece coisa boa, né? Não comédia de dar risada. Você não vai dar risada com a Divina Comédia. E aí foi Boccaccio que, olhando aquilo ali, falou assim, não, isso aqui é uma coisa divina. Então, a partir daí que chamou a Divina Comédia. Só para mostrar para você quão importante que é. Machado de Assis certamente lia a Divina Comédia, né? Ele lia muito bem. Não só por essa passagem aqui, mas Machado de Assis também traduziu um canto da Divina Comédia. Se eu não me engano, o canto 12 do Purgatório, talvez, né? Mas a gente tem essa tradução do Machado de Assis da Divina Comédia, né? Então, eu vou ler com você essa passagem que nos interessa. Mas também eu vou te falar que eu estou tentando fazer um projeto aqui no canal, e se você quiser seguir, é claro, tudo depende do tempo que eu tiver. Tempo é sempre um problema para mim, né? Porque eu estou gravando os vídeos do Memórias Póstumas, a Montanha Mágica, que me requer bastante, né? E vários outros livros. Só que a Divina Comédia não tem como adiar, né? Então o que eu estou fazendo por enquanto? Por enquanto eu estou gravando pequenos vídeos, até porque eu estou começando a me aventurar pelas outras redes sociais, né? Então, redes sociais de vídeos curtos, né? E aí o que eu estou fazendo? Eu estou gravando um vídeo de 1 minuto para cada terceto. Um vídeo de 1 minuto para cada terceto. E eu fiz isso com quase todo o canto que nos interessa aqui, que é o canto 5 do Inferno, né? Mas depois eu quero fazer um vídeo mais robusto, em que você une todas essas coisas, como a gente está fazendo agora, né? Então, mais ou menos assim, os vídeos pequenos, eles servem para meio que te preparando, né? Para te preparando e servir de isca para as pessoas que estão assistindo nas outras redes sociais, né? Para efetivamente trazer, tanto você, se você decidir assistir esses vídeos pequenininhos, quanto as pessoas que estão de fora, trazer para aí depois a gente costurar todas essas pequenas pérolas, não pérolas minhas, mas pérolas dos tercetos, cada vídeo é um terceto da Divina Comédia, e juntar todas as coisas e fazer com que fique uma coisa só, né? Porque um dos perigos da nossa cultura hoje em dia é essa desfragmentação, né?
Ou não, desculpe, essa fragmentação do conhecimento. Então, você tem lá um post lá que explica toda a filosofia de Aristóteles, outro post que explica toda a filosofia do Nietzsche, e outro post que explica como viver a tua vida, né, em 5 frases. E isso pode ser até que seja verdade, só que como é muito fragmentado, aquele conhecimento é como se fosse um pequeno sopro, assim, ele passa por você. E pronto, acabou. Você tem que fazer o esforço depois de pegar tudo isso e deixar uma coisa muito mais robusta, né? Então o projeto é esse, é ter um vídeo para cada terceto, ou seja, 3 linhas, né? Então um vídeo para aquilo lá, eu explico o que é, explico o que é, explico o que é. Depois a gente tem um vídeo em que a gente lê o canto inteiro. Né? E aí você pode fazer o contrário, né? Você pode assistir o vídeo em que eu leio o canto inteiro e depois usar os vídeos de 1 minuto por terceto como revisão, né? Ou ficar assistindo de tempo em tempo, porque você vai ver que Divina Comédia é uma coisa muito, muito densa, né? Então, se você que se interessou por esse projeto, aqui no canal tem uma lista chamada Dante, a Divina Comédia, né? Tem uma listinha ali. Além disso, você pode me seguir no Instagram, até TikTok eu abri. Eu era muito resistente a essa rede social, mas é um ótimo formato, é um formato rapidinho, assim. Eu sei que 97% do TikTok é coisas muito feias, mas tem gente interessada também, então se você não tem TikTok, eu não aconselharia você instalar só para ver esses vídeos da Divina Comédia. Usa o Instagram, essas coisas. Tem muita isca no TikTok, uma coisa perigosa. Quando você se dá conta, você está assistindo vídeos que você despreza, né, por 1 hora. Você despreza o vídeo e fala, nossa, que vídeo mais estúpido, mas você continua assistindo. Mas isso é claro, eu te dando conselhos, não tem nada a ver com o que a matéria séria, que é a coisa aqui, né, Divina Comédia. Então, está lá. Aí eu só queria mostrar para você, eu vou usar essa edição aqui também, uma edição bem bonita em inglês para ajudar nesse processo. Isso é claro, se eu tiver tempo. Se eu tiver tempo, eu quero fazer isso com todos os cantos do inferno. Divina Comédia dividida em inferno, purgatório e paraíso. Todos os cantos do inferno, do purgatório e paraíso, só que depende do tempo. E essa outra edição aqui, um pouquinho maior, né, da Divina Comédia, ela é toda cheia de frescurinha, assim, né? Aqui está a versão italiana, aqui está a versão em português, tem umas... Não vai dar para ver muito bem, mas tem aqui uns desenhos do Botticelli, né? Sandro Botticelli. Isso daqui também vai ser usado, né? Então, assim, eu já vou confessando de cara que eu não vou poder dar tanta atenção, então o projeto da Divina Comédia não vai seguir tão rápido, né? Mas a gente tem que começar em algum momento, talvez você também não tenha tempo, então vai assistindo lá um terceto, vai se acostumando. Se a gente daqui 6 meses ter no coração, né, pelo menos o canto 5, que é o canto que nos interessa, que já é uma grande coisa. Depois a gente vai vendo mais cantos, né? Então vamos à parte que nos interessa, né? No canto 5 da Divina Comédia, no inferno, nós estamos no segundo círculo infernal, né? Estamos no segundo círculo infernal. Então, basicamente, quando você entra no inferno, você tem um primeiro círculo, depois o segundo, o terceiro e até chegar ao 9º. Quanto mais você desce, menor vão sendo os círculos e mais sofrimento vai havendo, né? O primeiro círculo infernal quase que não é inferno. O primeiro círculo infernal está lá as pessoas que nasceram antes de Jesus, por exemplo, e aí não podem ter sido salvas, mas as pessoas não eram más, né? Então elas podem estar ali. Então, quando a gente adentra ao segundo círculo, que é onde o canto 5 começa, aí nós temos, por exemplo, Minos, que é quem decide para qual dos círculos você vai ser mandado, né? Eu vou ler eu não estava planejando, mas eu vou ler o comecinho só para a gente situar, né? Do círculo primeiro fui descendo ao segundo, onde o espaço se restringe e cresce a dor em brados irrompendo. O espaço se restringe e aqui as pessoas sofrem mais. Lá está Minos, que horrendamente ringe, ou seja, ele rilha, morde os próprios
dentes, né? Trincar os dentes. Então, ao mesmo tempo que ele ringe, porque ele sofre também, as culpas examina já na entrada, julga e despacha conforme cinge. Ou seja, as pessoas que vão entrando ao segundo círculo formam uma fila e vão confessando para ele os pecados. Ele tem uma cauda que ele cinge o próprio corpo, ou seja, ele coloca a cauda em volta do próprio corpo. E dependendo de quantas voltas essa cauda der no corpo dele, ele sabe que a pessoa tem que ir para o segundo círculo mesmo, o terceiro, o quarto, o quinto, né? Dependendo da seriedade dos pecados de cada pessoa. Uma coisa que eu pensei agora, uma coisa interessante, parece que ele também tem parte nesse sofrimento, né? Talvez essa cauda dele o aperte, porque ele sofre. A gente viu porque ele ringe, né? Então, receber uma pessoa que vai lá para os círculos mais inferiores, talvez seja mais sofrimento para ele também, né? E aí ele continua: digo que quando a alma malfadada se lhe apresenta, toda se confessa, e ele, que bem conhece para cada culpa o lugar do inferno que a mereça, tantas vezes com a cauda então se enrola, quantos graus determina que ela desça, né? Bom, e aí Dante vai continuar, mas aí vai chegar a nossa parte em que a Francesca vai aparecer. 73, ok? Então, e comecei: poeta, a meu contento, a esses dois falaria que unidos vão e tão leves parecem ao vento. Quando o Dante chega ali, bom, a propósito, quem está guiando o Dante pelo inferno é Virgílio, né? O grande poeta romano, que escreveu aqui, ó, a Eneida, né? E quando eles chegam, eles já estão agora dentro do segundo círculo, as almas, elas estão girando como se fosse um turbilhão, na verdade em um turbilhão de vento. Só que não é um turbilhão que simplesmente o vento bate de um lado, o vento bate de um lado e do outro, então eles estão sendo agitados. E imagine então essa cena, né? Está lá. Talvez eu até tenha a figura na edição em inglês, eu sei que a qualidade não vai ficar legal. Se eu tivesse aquelas... tipo de conhecimento técnico, eu poderia compartilhar a tela. Talvez um dia eu tenha isso. Mas, olha, eu acho que não está tão ruim, não? Ó, aqui está Minos. Não sei se dá para perceber, mas está ele com a cauda, né? A gente não consegue ver muito bem, mas ele é muito maior e as almas lá embaixo estão indo confessar para ele, né? E aqui, essa é a figura que eu queria mostrar para vocês. Eles estão no segundo círculo. Deixa eu ver aqui o que eu consigo fazer. E percebeu que está lá o Virgílio e o Dante. E as almas estão girando como se fosse um furacão, né? Um tornado. Então elas estão sendo agitadas. Bom, e aí o Dante olha e acaba distinguindo no meio dessa agitação o quê? Poeta, a meu contento, a esses dois falaria que unidos vão, e tão leves parecem ser ao vento. Respondeu ele: espera, já estarão mais próximos, estão lá longe agora voando, de nós, então lhes pede pelo amor que os conduz e eles virão, não pelo amor de Deus, não por bondade ou qualquer coisa assim, mas pelo amor que os conduz, duas almas. Então a gente já meio que sabe que elas estão no inferno, essas duas almas, porque amaram demais um ao outro, né? Ou amaram de um modo que não poderia amar. Numa hora então, em que a tormenta cede, a voz movi. Então ele fala para essas duas almas: ó almas combalidas, ou seja, enfraquecidas, falai conosco se outrem não o impede. Tal como pombas, quando amor convidas, asas firmes abrindo, ao compartido ninho revoam pelo querer trazidas, saíram da legião que acolhe Dido, vindo até nós pelo vento maligno, tão do meu grito o afeto foi entendido.
Bom, aí que ele cita mais alguém que está ali naquele círculo infernal, o Dido, e faz essa comparação como um passarinho indo para o ninho, essas almas vêm até eles. Né? Ó ser que assim generoso e benigno vens visitar neste negrume imerso, nós que o mundo tingimos de sanguíneo. Se fosse amigo o rei do universo, a ele rezaríamos por tua paz, pois que te apieda o nosso mal perverso. Né? Lembre-se, você está no inferno significa que você não acredita em Deus, porque se você acreditasse em Deus, ou acreditar na bondade de Deus, você se arrependeria e automaticamente você não pode estar no inferno se você consegue se arrepender. A pessoa está no inferno justamente porque ela não quer se arrepender. Né? Então aqui os dois acreditam que o rei do universo, ou seja, Deus, não é uma pessoa boa, não é uma criatura, uma entidade boa, né? Por isso que elas não vão pedir para o rei do universo ajudar Dante. Mas se eles acreditassem, eles pediriam, porque eles ficaram comovidos com a comoção do Dante. Né? Toda palavra que falar te apraz, ou ouvir, será por nós falada ou ouvida quando o vento calar, como ora faz. Repousa a terra na qual fui nascida, sobre a marinha, onde o rio pó descende, e para sua paz seu séquito convida. Aqui ela fala de onde ela veio, a gente vai ver muito melhor nos vídeos específicos da Divina Comédia. Amor que a alma gentil pronto apreende, ou seja, o amor que pega a alma gentil, este prendeu. Então ela está apontando para o parceiro dela, que é o Paolo. Eu já conto para você qual é a história desses dois. Este prendeu pela bela pessoa de mim levada, e o modo ainda me ofende. Então o amor nos prendeu, e porque o amor nos prendeu, esse amor nos ofende. Então, uma parênteses dentro do parênteses, né? Deixa eu contar para você a história do Paolo e Francesca, né? Francesca era uma nobre, e aí ela viveu ali no século XIII, e o pai dela, por necessidades políticas, deu ela a um reino vizinho. E aí o pretendente dela, o real pretendente, eu acho que eu tenho, Giovanni Malatesta. O Giovanni Malatesta era extremamente feio, ele tinha o corpo todo deformado. E aí o que aconteceu? O pai da Francesca e o pai do Giovanni Malatesta fizeram um casamento ali por contrato, né? E a filha simplesmente tinha que aceitar. Só que o Giovanni Malatesta sabia que a Francesca, por amar a beleza, né, ela nunca queria aceitar casar com ele, embora o contrato já estava, né, todo encaminhado. Então o que ele fez? Ele mandou o irmão dele ir buscar a Francesca. Né? Só que o que acontece? Quando o irmão dele, o nosso Paolo, foi buscar a Francesca, os dois se apaixonam. Os dois se apaixonam, são descobertos e são mortos pelo irmão. Okay? Então tenha em mente isso. Tenha em mente isso. Bom, acho que eu não deixei de falar nada. Amor que a alma gentil pronto aprende, este prendeu, ou seja, o irmão bonito, né? Pela bela pessoa de mim levada, e o modo ainda me ofende. Amor que a amado algum amar perdoa, tornou-me pelo seu querer tão forte que, como vês, ainda me agrilhoa. Agrilhoa quer dizer, ainda me prende, né? Então ele nos prendeu, o amor nos prendeu tão fortemente que até agora ele nos prende. Amor nos conduziu a uma só morte. Caína terá quem delie o nosso alento. Delírio é desfazer, alento é respiração, o fôlego. Caína é um nono círculo do inferno, mais baixo de todo, para aquele que trai a própria família, ou seja, o irmão que bateu o irmão, né? Mas, novamente, não vou me deter muito nisso aqui. Com essas palavras, resumiu sua morte. Ao ouvir dessas almas o tormento, isso Dante falando, baixei o rosto e quedei-me até meu guia me perguntar, que tens no pensamento? Fiquei calado até o Virgílio perguntar. Em resposta, exclamei, ah, que ironia, quanto desejo, quão ledo, quão contente pensar, ao doloroso passo os levaria. Como é que pode uma coisa tão bela, o amor, algo contente, levar a um destino tão cruel?
Depois voltei-me novamente ao par e perguntei: Francesca, o teu tormento até as lágrimas move o meu pesar. Mas dize, dos doces suspiros no momento, com que e como concedeu-te amor, do secreto desejo e entendimento? Em outras palavras, como que você descobriu que você estava amando? Como que o amor se revelou a você? E ela a mim: não há grande dor qual da lembrança de um tempo feliz, quando em miséria, e o sabe o teu mentor. Então até o Virgílio sabe que não há dor como em tempos de miséria você pensar em tempo feliz. Mas se de conhecer desde a raiz o nosso amor demonstras tal anseio, eu contarei como quem chora e diz: líamos um dia nós dois, para recreio, de Lancelote e do amor que o prendeu. Éramos sós e sem qualquer receio. Lancelote, lembre-se, é o cavaleiro mais importante do rei Arthur. Rei Arthur, nós estamos falando desse... Eu acho que eu até comprei um... Hoje eu estou para mostrar livro para você, né? Mas tem diversos autores que escreveram os romances da Távola Redonda, né? Então pensa como se fosse a mitologia daquele tempo, né? Os romances do rei Arthur. E aí tem um monte de gente escrevendo, né? Tipo, sei lá, mal comparado como a gente tem um monte de gente que escreve histórias sobre o Saci, né? Então a gente não tem um autor. Mas um dos mais importantes é esse livrinho aqui. Tá numa edição bem bonitinha da Nova Fronteira. Nova Fronteira às vezes faz isso, lança umas coisas bem interessantes de tempo em tempo e baratinho. Então eu aconselho você a comprar. Bom, então elas estavam lá lendo um desses romances, né? Em que o Lancelot aparece. Mas é importante você saber a história dentro da história, que Lancelot, embora ele fosse o cavaleiro mais fiel do rei Arthur e o mais forte, ele não era tão fiel assim, porque ele se apaixonou pela mulher do rei Arthur, que é a Genebra. E aí você pode imaginar, né? Houve um fim trágico. Então os dois estavam lendo. Então vamos voltar, né? Nós estávamos na história, dentro da história, dentro da história. Vamos voltar para a história dentro da história. Eles estavam os dois ali lendo o romance do rei Arthur, né? Especificamente do Lancelot, que se perdeu por causa do amor à rainha. E estavam só, sem receio nenhum, inocentemente ali lendo o livro. Então imaginem... Essa cena aqui ainda vai dar spoiler, né? Mas imagine os dois ali lendo juntinho, com o rostinho perto um do outro, sem medo nenhum, porque os dois são virtuosos, né? Vezes essa leitura nos ergueu, olhar a olhar, no rosto desmaiado aqui, no rosto pálido. Mas um só ponto foi o que nos venceu. Então olha que bonita essa cena. De vez em quando estavam lendo e aí um olhava para o outro, para o rosto pálido um do outro, então já não estão tão tranquilos assim, até que eles chegam a um ponto na narrativa. Ao lermos o sorriso desejado, ser beijado por tão perfeito amante, este que nunca seja-me apartado, já continua. Então eles estavam lendo na história quando a princesa Genebra, às vezes ela é chamada de Ginebra, né? Mas ao ver, eles chegaram na parte em que Lancelot beija a rainha. Okay? Ao lermos o sorriso desejado, ser beijado por tão perfeito amante, este que nunca seja me apartado, ou seja, o Paolo, tremendo a boca, me beijou num instante. Foi Galeotto o livro e o seu autor. Nesse dia não o lemos mais adiante. E aí continua. Bom, tem a referência do Galeotto, tem muita referência aqui, mas o importante é eles não continuaram a leitura. Por que eles não continuaram a leitura? Você bem sabe, né? Deixa eu só mostrar. Aqui é a figura onde os dois, a Paola e o Francesco, estão lendo o livro. Não sei se vai dar para ver muito bem.
Só que aqui é um pouco mais dramatizado, que o irmão já tá ali com a faca, né? Mas isso é só para representar. Depois o irmão acaba descobrindo e mata os dois, né? Aqui, olha que bonita essa ilustração. São os amantes que, até sofrendo nesse turbilhão do inferno, ainda se abraçam, né? Você consegue ver a ferida no peito da Francesca, né? Bom, já deixei esse um dos vídeos mais longos de todo o canal, mas assim, eu quero te dizer que a gente não fez quase nada aqui, né? A gente teve essa ideia superficial da Divina Comédia, mais ou menos com os meus alunos de inglês, quando eu vou lá e ensino e faço eles fazer uma resposta, mas eu sei que no outro dia eles não vão conseguir responder. Aí tem um trabalho muito mais demorado e minucioso, que é fazer que eles internalizem tudo isso. Então a gente tenta internalizar num vídeo, naquela sessão específica do canal que eu falei para você.